Olá, pessoal, tudo jóia? Que bom estarmos de volta aqui para os nossos encontros às quintas-feiras. Dessa vez nós estamos efetuando as gravações dos nossos encontros, tá ok? Toda quinta-feira, às 19 horas, estamos fazendo o upload do vídeo em que nós expomos o livro de Salmos. Nós temos caminhado realmente aí pelo livro de Salmos. Na última semana tivemos a exposição do Salmo 38 com a retomada das nossas exposições depois aí das férias. E quem esteve expondo o Salmo 38 foi o pastor Lázaro Laisson, de Campina Grande. Um abraço aí para o pastor Lázaro. E se você perdeu a exposição, você pode ir na nossa playlist de Salmos e ser edificado, então, por essa excelente exposição. Gente, nós começamos também, depois das férias aí, nós começamos as nossas exposições do livro de Ruth. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Aí, toda terça-feira, nós estamos expondo o livro de Ruth. Gente, esse livro é fantástico. Esse livro é realmente muito impactante. A história de uma pequena família, de um pequeno vilarejo no antigo Israel, que experimenta da misericórdia do Senhor e tem a sua família restaurada, tem a sua história apontando para o grande rei Davi, que por sua vez aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós começamos a exposição desse livro, nós vamos fazer, a partir desse ano, nós vamos fazer aí quinzenalmente, ok? Então, essa semana não tivemos, a primeira foi na semana passada, mas na próxima semana vamos ter aí a continuação da exposição de Ruth, e aí vai ser a partir do verso 6 até o final do capítulo 1, tá bom? Então, já coloca aí na sua agenda. E amanhã nós teremos aí a volta dos nossos estudos para as mulheres. A minha esposa tem gravado aí áudios com leituras de trechos de livros, fantástico, tem sido um trabalho realmente incrível, que tem edificado muita gente. Então, você também pode até ter acesso aí à nossa playlist e verificar, ok? Para algumas irmãs, a minha esposa Simone tem se reunido aí mensalmente para estudar alguns livros e estudar principalmente livros da Bíblia, os livros que nós temos estudado aqui no canal, né? Então elas começaram aí semana passada com o estudo de Ruth, tem um grupo de esposas de pastor e também um grupo que elas chamam de amigas. Então, está sendo muito legal. Se você quer participar de um desses grupos, está aqui na descrição do nosso vídeo aí, como a orientação de como você pode participar. Tá ok? Muito bem, gente. Hoje nós vamos estudar o Salmo 39. Já pega aí a sua Bíblia, pega papel, pega caneta. Vamos juntos estudar o Salmo 39. Eu tenho certeza que esse salmo será realmente de muita edificação para você. Antes de irmos para um salmo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já pisou na bola? Eu já muito, não poucas vezes. Inclusive na minha infância. Eu lembro que eu fui criado em Brasília e na minha escola nós fizemos uma excursão, né? A escola organizou, então, um passeio para o Banco Central, o Museu do Banco Central. E foi um negócio muito legal, muito joia, que a escola promoveu. O problema é que eu e a minha turma, nós grafitamos o ônibus da excursão. Isso trouxe uma dificuldade enorme, né? Terminaram descobrindo, e aí eu tinha guardado segredos para os meus pais, mas não foi possível guardar por muito tempo. A escola entrou em contato com eles, então eu fui disciplinado em casa e fui disciplinado na escola também. E aí, como você acha que eu me senti em relação à disciplina?
O resultado foi, ou melhor, a reação em relação à disciplina foi, no meu caso, me fechar com um ressentimento de tudo e de todos, né, por conta da disciplina. Como você tem reagido em relação à disciplina? Nós também somos disciplinados pelo nosso Pai, Pai do céu, o Senhor Deus. E como nós reagimos, como nós temos reagido em relação à disciplina. Nesse salmo de hoje nós vamos ver isso, como Davi, ele reagiu diante das disciplinas do Senhor e como nós podemos aprender com isso, ok? Então, vamos ler Salmo 39, eu vou ler o salmo inteiro, e aí nós voltamos para a explicação e aplicação do salmo, ok? Salmo 39 começa assim: Salmo davídico ao regente do coro, para ser cantado no estilo de Jedutum. A minha versão é Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Selá. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor, e não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Amém. Bom, gente, a mensagem central deste salmo magnífico, em poucas palavras, é essa aí que está na tela. Olha só. O Senhor é a única esperança para o pecador que sofre a disciplina. O Senhor é a única esperança para o pecador que sofre a disciplina. Vamos entender essa mensagem. Ela está disposta num texto que tem 3 divisões naturais. Verso 1 ao 3, que é o lamento. Este é um salmo de lamento, né? E o lamento está aqui nesses primeiros versos. Verso 4 ao 6, súplica. E 7 a 13, aí o desenvolvimento dessa súplica, ok? Vamos lá. Vamos pela primeira parte, verso 1 até o verso 3. Aqui a gente vai ver que estar em silêncio diante da aflição é dor que se agrava. Isso aqui é a experiência de Davi, mas é uma experiência que se torna didática. Tanto é que ele coloca logo no início, né, que este salmo, ele se identifica como autor desse salmo e ele deveria ser cantado para no estilo de Jedutum. Jedutum era um dos músicos principais nomeados por Davi para dirigir o culto, né? Então é um salmo de lamento, mas para a gente cantar de maneira didática, né? Na hora do culto. E aí o que Davi estava querendo ensinar para a gente por meio então disso aqui, desse salmo, né? Vamos ver. Olha só o verso 1, né? Guardar silêncio, e ele vai mencionar, não é? Que ele guardou aí a sua boca
né? Para não, no final do verso 1, né? Para não pecar com a minha língua, né? Então, guardar silêncio diante da aflição para não murmurar, essa era a atitude de Davi, né? Ele estava sendo afligido, né? A gente vai ver o motivo, mais para frente a gente vai ver o motivo dessa aflição, mas aí ele decidiu então guardar silêncio para que não viesse a murmurar por conta daquela situação. Ainda mais diante do ímpio, né? A ideia era não dar mau testemunho em relação ao Senhor, a Deus, né? O Deus da aliança. E aí o verso 2, ele vai dizer, né? O problema é que esse silêncio se deu até mesmo em relação ao bem. Ou seja, em relação às coisas boas que estavam acontecendo mesmo diante daqueles momentos de aflição, né? E aí o resultado está no verso 3, né? Ou melhor, no finalzinho aí do verso 2 e o 3 já vai dizer isso. Olha só, a minha dor se agravou. E aí ele traz aqui uma imagem, né? O meu coração se esquentou, né? Se acendeu um fogo dentro dele enquanto ele meditava, né? Ou seja, o resultado foi uma luta intensa interna por conta daquela situação que foi agravada pelo seu silêncio, né? De novo, essa aflição a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente não sabe exatamente, especificamente qual que era, até porque ele já declarou o propósito logo no início, né? É um salmo didático para ser cantado no culto. Então, o motivo específico aqui a gente não sabe exatamente, mas com certeza a aflição se dava, embora a gente não saiba qual a aflição específica, mas essa aflição se dava pela disciplina de Deus, conforme a gente vai ver mais para frente no verso 7, ok? Então, aqui, o que a gente entende é que estar em silêncio diante da aflição é dor que se agrava, não é? Essa é uma experiência não só de Davi, mas de todos nós, é ou não é? É mais ou menos quando uma criança ela é disciplinada pelo pai e aí ela se cala por temor ao pai, mas dentro de si ela nutre um sentimento que só aumenta a sua dor, né? É mais ou menos o que aconteceu em Noemi. Eu disse que nós estamos estudando aí o livro de Ruth, não é? Às terças-feiras, e foi o que aconteceu com Noemi. Noemi, ela, por conta de toda a aflição, de toda a tragédia que ela passou, ela, então, nutriu dentro de si um sentimento um ressentimento em relação a Deus. Capítulo 1, verso 21, ela diz: o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. E aí, esse é um ressentimento que só cresce quando a gente se fecha em nós mesmos, né? Mas aí, em um dado momento, na experiência de Davi, ele finalmente, então, abriu a boca, ele falou, né? Olha aí no verso 3, né? Finalzinho do verso 3. Então falei com a minha língua. E aí a gente vai ver, então, o verso 4 até o verso 6, o que Davi traz aqui, né? Ele vai dizer que ele suplica ao Senhor que lhe dê entendimento a respeito da fragilidade humana. Olha só o verso 4, né? Ele pede para que o Senhor o faça ver o seu fim. É interessante porque, vendo o nosso fim, a gente entende a nossa fragilidade. Esse era o intuito de Davi. No verso 5, ele diz que o Senhor o criou e fez com que sua vida fosse passageira. Ele usa a expressão aqui, dias como palmos, né? Os palmos das mãos, ou seja, são curtinhos, dá para ver o início, dá para ver o fim, né? E aí ele usa aqui o mesmo conceito que o próprio Jó usou no capítulo 7 do seu livro, no verso 7, ele diz assim: lembra-te
de que a minha vida é um sopro, meus olhos não voltarão a ver o bem, né? A ideia tanto de Davi quanto de Jó é que o sofrimento, a aflição nos faz ver a brevidade, nos faz ver a fragilidade e a brevidade da vida, né? E aí, a partir aqui do verso 6, é interessante que ele vai se dirigir, então, aqui em termos gerais, ao homem, né? E aqui ele vai usar 3 vezes a expressão na verdade. Na verdade, na verdade, na verdade. Olha só, a primeira, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, acumulam riqueza e não sabem quem as levará. É interessante, porque aqui o tema da vaidade, né, ele usa a expressão vaidade, é o tema central de Eclesiastes. Lembra lá? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Não é? É interessante, a intensidade da aflição de Davi o fazia se colocar diante de Deus em oração, e esse caminho o fazia entender que a vida é muito frágil, a vida ela é muito passageira e a vida, em muitas e muitas situações, todas elas, a parte de Deus, ela é futilidade, ela é vaidade. Queridos, alguém já disse que Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas ele grita em nossas dores. O sofrimento é seu megafone para despertar um mundo surdo. É isso aí. As aflições, gente, elas nos ajudam a entender o quão nós somos frágeis. E essa é a oração de Davi, né, diante do Senhor. É o início dessa súplica diante do lamento que ele colocou do verso 1 até o verso 3. Ele, a partir então da aflição, a partir da dificuldade que ele estava passando, ele então se coloca diante do Senhor e ele começa então a entender a sua fragilidade, entender a sua como ele a sua vida é passageira, né? E isso é muito interessante porque como a gente é arrogante, né? Como nós seres humanos, a gente se sente até mesmo eterno quando a gente está na expressão por cima da carne seca, né? Quando a gente está com grana no banco, né? Quando a gente realiza os nossos sonhos, nossos projetos, como a gente se sente forte, como a gente se sente inabalável, como a gente se sente realmente que vai durar para sempre. Mas aí vem as dores, vem as dificuldades, vem as aflições, né? E aí isso nos faz, isso tem a potencialidade de nos fazer entender o quão nós somos frágeis. É exatamente isso aqui que Davi está falando, né? E aí a terceira parte aqui desse texto, é o verso 7 até o verso 13, e aqui a gente tem a mensagem central desse salmo, que é: o Senhor é a única esperança para o pecador que sofre a disciplina. Vamos entender isso aqui. Olha só, o assunto aqui é o pecado, é a disciplina em relação ao pecado. Olha o verso 8, verso 9, ele fala de pecado, fala de transgressão, né? Então, e aí ele coloca de maneira didática para a gente como nós devemos lidar, então, com a disciplina do Senhor quando este vem aí por conta do nosso pecado, né? O verso 7, ele começa dizendo o seguinte, que ele começa com uma pergunta, né? Agora, pois, Senhor, que espero eu? E ele mesmo responde: a minha esperança está em ti. Davi aqui ele se dirige ao Senhor
como a sua única esperança. Gente, a atitude natural quando nós somos disciplinados por Deus, o nosso Pai, é de rebeldia, é de se revoltar, né? Mas aqui, Davi, ele encontra esperança somente no Senhor. É o Senhor que está o disciplinando, mas também é o Senhor a sua esperança. É muito interessante, voltando lá para Ruth, né? Que Noemi, a família de Noemi foram disciplinados pelo Senhor, mas a esperança era o Senhor. Ele era o refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, né? Mesmo diante da sua disciplina. No verso 8, Davi suplica ao Senhor pelo livramento dos pecados e a vergonha decorrente desse, né? Ele fala: livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos, né? Perceba que Davi aqui ele está suplicando que o Senhor o livre. Isso é muito interessante. Ele não está dizendo: olha, eu vou me libertar do meu pecado, eu vou negar o meu pecado, eu vou fazer por onde a não pecar mais. Não, não, de uma maneira muito humilde, né? Davi aqui, ele está humilhado diante de Deus. Ele não se autoliberta. Ele suplica humildemente que o Senhor o faça. Assim somos nós diante de Cristo, né? Quando nós confiamos unicamente em Cristo, nós estamos dizendo: Senhor, eu não posso me libertar. Senhor, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidades em mim mesmo para lutar contra o pecado. Eu preciso do Senhor. E aí o Senhor Jesus, o nosso campeão, ele se levanta para lutar por nós e ele de fato nos liberta, não é? E é isso que Davi está rogando ao Senhor: Senhor, me liberta, né? E aí o verso 9 até o verso 11, Davi ele reconhece que sua aflição é decorrente da disciplina de Deus. Perceba, olha o verso 9. Tu o fizeste. Verso 10. A tua praga. Verso 10 ainda. O teu golpe, o golpe da tua mão. Verso 11. Quando castigas o homem. Ainda no verso 11. Fazes com que a sua beleza se consuma como a traça, né? É muito interessante porque ele usa aqui uma figura de linguagem, né? Praga, no verso 10, verso 11 aqui, traça. Como é que é a traça, né? É aquele bichinho que corrói e a gente nem percebe, né? Corrói as roupas e a gente nem percebe. Às vezes a gente pensa em disciplina de Deus, somente o raio que cai do céu, o trovão, só aquelas coisas trágicas da vida, e a gente não para perceber que às vezes Deus ele nos disciplina em situações que às vezes a gente até mesmo não percebe, a gente culpa o acaso, né? Culpa a sorte e tal, etc. Mas é Deus nos disciplinando, né? E aí, diante disso, a gente tem algumas visões na sociedade, né, gente, no nosso tempo. Existem aqueles dualistas, né, que vão dizer: não, as coisas boas são da parte de Deus, mas as coisas ruins são da parte do diabo. Não é isso que a gente está vendo aqui nesses salmos, né? Inclusive, as aflições, as dificuldades, os problemas, as coisas boas vêm de Deus, mas inclusive essas coisas ruins, elas também vêm de Deus, né? E isso para nos disciplinar. Existem aqueles herdeiros também de teorias psicológicas, né, da década de 80, que dizem que Deus é amor, logo ele não disciplina ninguém, né? Deus seria aquele grande vovozão do universo, né, que nunca dá bronca, que nunca disciplina, e
E é isso aí, né? Mas não é isso que Davi está dizendo aqui, né? Ele estava sofrendo por conta da disciplina de Deus. Não é isso que a Bíblia inteira fala. Hebreus, capítulo 12, o autor ele vai falar sobre essa disciplina. Acho que vale a pena a gente ler esse texto para lembrar. Hebreus, capítulo 12, versos 5 a 12, fala assim: Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, a qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos? E assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Esse era o sentimento de Davi lá no Salmo 39, né? Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, né? Então, sim, Deus como nosso Pai, e Ele é nosso Pai por conta do Senhor Jesus Cristo. Então, sendo nosso Pai, Ele nos disciplina, e é interessante aqui o texto que ele diz, o propósito da disciplina é para que sejamos participantes da sua santidade, né? Então, nós devemos reconhecer que muitas aflições das quais nós passamos são decorrentes da disciplina de Deus, né? E o verso 12 até o verso 13 é interessante a gente perceber que a consciência de Davi em relação à disciplina, no final da sua súplica diante de Deus, ela vai dar lugar a uma humilde súplica. Olha só pelo que Davi, o salmista aqui, está suplicando ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas. Ele está suplicando de maneira muito humilde diante do Senhor. E ele coloca a sua situação. Olha, eu sou estrangeiro, sou peregrino, como os meus pais. Ele não está se colocando como, olha, eu sou o rei, né? Eu sou aquele que unificou o reino de Israel. Não, não, eu sou diante do Senhor, eu não sou ninguém. Diante do Senhor, eu não tenho direitos, né? Eu não tenho nenhum bem em mim que o faça agir de maneira diferente. Então ele tá sendo realmente humilde diante de Deus, e aí então vem o seu pedido: poupa-me até que me me tome alento antes que me vá e não seja mais. E aí ele lembra novamente da sua brevidade, né? Interessante porque ele termina da mesma forma como ele começou essa sessão, no verso 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Ele termina se dirigindo ao Senhor humildemente em esperança. Ele termina expressando que espera confiantemente no Senhor. Queridos, é ao Senhor que nós temos que ir. E é no Senhor que temos que esperar e esperar humildemente, quando nós somos disciplinados por Ele. O Senhor é a única esperança para o pecador que sofre a disciplina. Queridos, na luta contra o pecado, normalmente a gente usa de várias estratégias, né? Primeiro, existem aqueles negacionistas do pecado, né? Eles dizem, o pecado é uma construção social,
o pecado não existe, o pecado é da consciência de cada um e etc. O pecado é uma construção de uma religião dominante, do cristianismo, da moral cristã, né? Então, o pecado não existe. Existem outras pessoas que acreditam sim no pecado, existem outras pessoas que vão dizer, não, realmente o pecado existe, mas a solução que eles dão ao pecado é uma autossolução, é um autolivramento. Então, eles se penitenciam, e não são só católicos, não, até evangélicos também, né? Se penitenciam com jejuns, né? Com vigílias, com votos. Já viu gente falando assim, se eu parar de fazer isso, então, se eu parar de falar mal da minha irmã, do meu irmão, então eu vou parar de tomar Coca-Cola por um ano. São os votos, né, que a gente ouve por aí. Então, são várias estratégias que as pessoas têm em relação ao pecado. Mas Davi aqui, ele está trazendo para a gente apenas uma estratégia válida: se dirigir ao Senhor. Se dirigir ao Senhor em humildade, em humilde espera, para que Ele nos liberte e Ele, por sua misericórdia, nos devolva a alegria, né? Gente, a luta do crente contra o pecado, ela é terrível. E só existe uma esperança, o nosso campeão, Jesus Cristo. Ele é a solução de Deus para a transformação do nosso coração. Ele é a solução de Deus para a nossa santificação. Ele é a solução de Deus para o nosso, sendo o nosso abrigo em meio à disciplina do Senhor. Então, sim, nós precisamos nos refugiar somente em Deus. Ele é a única esperança. O Senhor é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança para o pecador que sofre a disciplina do Senhor. É isso aí, gente. Esse é o Salmo 39. Incrível, não é mesmo? Sim, é fantástico. Eu tenho certeza que, assim como ele impactou a minha vida, ele também vai causar impacto na sua vida também. Se assim for, lembre-se de compartilhar aí com seus amigos, seus parentes, seus familiares, que a palavra de Deus então chegue a quem o Senhor quiser, ok? Nós vamos continuar firmes, vamos continuar aqui no De Frente com o Texto. Amanhã nós temos aí o novo vídeo com a retomada aí para as mulheres. Então, teremos o áudio, né, de um texto de um livro que a minha esposa está trabalhando, está gravando. Então, amanhã nós teremos. E semana que vem nós continuaremos aí com a exposição de Ruth, às terças-feiras. E quintas-feiras nós vamos continuar com a nossa exposição de Salmos, e aí com a exposição do Salmo 40. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir.